Será que você já ouviu falar que o que está feito não pode ser desfeito? Que não dá nada para voltar atrás? Então, se você já ouviu isso, ou se você acredita nisso, assiste, vem aqui comigo porque nós vamos falar um pouquinho desse assunto. Mas em que termos que nós vamos falar sobre esse assunto? Nós vamos falar sobre esse assunto quando os nossos filhos fazem alguma coisa que nos tiram do sério, e que eles precisam refletir e aprender sobre aquilo. Então, é agora que nós vamos falar, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, mamães e pessoas que estão aqui. Esse é o nosso programa Bolacha ou Biscoito, né? Que nós temos todas as segundas-feiras. E nós estamos aqui hoje para falar sobre fez coisa errada. Será que dá para voltar atrás? Então, eu sou a Patrícia Teixeira e quero levar vocês naquele momento de estresse, né? Aquele momento que a gente está sempre estressada, para que vocês possam viver como nas propagandas de margarina. Então, vamos começar nosso assunto de hoje? Vamos lá, gente. Deixa só eu continuar aqui, ver se YouTube também tá tudo ok. E nós vamos começar. Bom, gente, de fato, né? Nem tudo que a gente faz dá para voltar atrás, né? Então, vamos aí com a situação, né? Porém, na educação dos nossos filhos a gente pode. Na verdade, eles podem. Eles podem e muitas vezes eles devem voltar, pensar no que foi feito e na forma de consertar isso. É assim que a gente vai educando, repetindo. O que eu quero programar com vocês é o que eu quero programar com vocês é o que eu quero programar com vocês é mais ou menos isso que a gente faz por aqui. Então a gente reprograma. Essa é a brincadeira, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, nós vamos entrar mais a fundo sobre ela. Mas aqui, gente, é um momento em que a gente vai poder contar com esse momento em que a gente volta, que a gente retrocede, em que a gente rebobina a fita. Lembra disso, né? Quem lembra tá denunciando a idade aí igual a mim. Mas não tem problema, nós estamos ótimos com isso, não é mesmo? Então, de vez em quando, eu faço a proposta, vamos rebobinar essa fita, vamos voltar, vamos fazer... Vamos tentar pensar sobre o que foi feito, mas agora vamos fazer um pouquinho diferente, né? Então, eu vou falar sobre a técnica já para vocês, como direitinho você pode aplicar isso com seu filho, tá bom? Com seu filho, com seu sobrinho, com seu neto, com seu bisneto, enfim, né? Porque eu sei que tem aqui vovozinhos que assistem também, que brincam com os netos, falam assim, nossa, eu passei por isso com minha bisneta, e daí como é que eu faço? Então, né, o meu público na sua grande maioria são mães, mas de qualquer forma, a gente também não deixa de falar com outras pessoas que são cuidadores das nossas crianças, né? E que às vezes também passam pela sensação do estresse, né? Que às vezes a gente fica irritado com alguma coisa, a gente fica preocupado, né? Porque, como eu estava dizendo para vocês alguns dias atrás, um dos motivos que me deixa mais nervosa, mais estressada, é quando eu tô muito preocupada, quando eu vejo que os meus filhos vão fazer alguma coisa que é perigosa para eles, e daí eu falo assim, meu Deus, né? O que eu faço agora? E daí isso me deixa pilhada, me deixa muito irritada por conta disso, né? Bom, gente, tem algumas coisas que não dá para voltar atrás, né? Por exemplo, assim, o que o Trump tá fazendo aqui, a gente não tem como voltar atrás, gente. Já fez, tá feito, né? Então, algumas coisas que a gente faz, tipo assim, botou na rede, é peixe, né? Então, vamos colocar assim, aí não tem como a gente voltar atrás. Então, tem coisas que estão acontecendo por aí, né? Que, tipo, foi feito. As pessoas não vão conseguir voltar atrás, né? Mas aqui a gente pode. A exemplo disso, gente, tanto a gente pode quanto a gente deve. Eu tenho uma situação aqui que foi... eu tenho algumas delas, mas eu quero citar essa uma em específico,
porque deixa vocês bem localizados exatamente na situação do que precisa acontecer, tá? Então, a Alice, um dia, ela deu uma resposta meio torta, assim, né? E às vezes, tipo assim, acontece de, Alice, tá colocando a mesa. Alice, põe a mesa pra mamãe, por favor. Não. Como é que é? Né? Essa é a resposta que a mamãe merece, essa é a resposta correta. É assim que você tem respeito com a mamãe, né? Então, não, vamos repensar a situação, né? Então, eu falo para ela assim, opa, vamos pensar sobre isso, vamos rebobinar essa fita. Então, aí eu falo, o que tem? O que aconteceu de errado, né? O que houve na situação, né? Então, por exemplo, assim, o dia que ela respondeu para mim, a gente estava aqui entre a sala e o corredor, né? E daí ela veio e eu pedi para ela, foi tomar banho. Acho que foi pedir para ela tomar banho. Falei, filha, vai tomar banho, né? Tá na hora, tá tarde já. Aí ela falou, mãe, né? E tipo assim, nervosa, sabe? Eu falei, como é que é, filha? Mãe? Não, filha, é assim que responde pra mamãe. Mamãe tá cansada também, a mamãe tem um monte de coisa pra resolver, mas a mamãe tá aqui preocupada com você. Tá certo isso? Não. Aquela coisa de criança mesmo, né? Que não é muito comum dela fazer, não, viu, gente? Ela é uma criança bem legal, bem tranquila comigo, assim, na lida do cotidiano. Mas de vez em quando escapa esses momentos, né? Então ela pegou e veio e começou. Eu falei assim, Licie, vamos voltar atrás, filha? Vamos pensar se isso tá certo? Tá certo isso? Não. Tá, então se não tá certo, como é a melhor maneira de você fazer isso? Eu tinha que falar pra você que tudo bem, mamãe, que eu vou tomar banho. Mas desse jeito que você tá falando agora comigo? Não, mãe. Então como é que fala certo? Você sabe fazer certo? Sei. Então tá, então vou dar um tempinho pra você pensar e a gente vai voltar a fita, tá? E ela já tá acostumada já, porque eu faço esse jogo bastante com ela, né? Então eu falei, então vamos voltar a fita. Aí nós voltamos. Aí eu vim de lá da sala. Oi, Licie, vamos tomar banho? Aí ela falou, vamos, mãe. Tipo assim, já feliz, já sorridente, né? Aí a gente continuou a situação. Quer dizer, pronto, já foi refletido sobre tudo aquilo. Ela não precisou ser penalizada por uma coisa que era muito pequenininha, né? Tipo assim, respondeu. Então tem a questão de que é coisa da idade, mas nem por isso a gente precisa deixar as coisas acontecerem, né? E também, a gente também não precisa ficar uma pilha de estresse por conta disso. A gente pode orientar e educar sem todo aquele vigor de nervoso que a gente às vezes fica. Oi, filho, vem cá com a mamãe no colinho, vem. Hoje tô só eu e o Guguinho aqui em casa. Subir, filho, descer, desce. Desce de bumbum. Ele tá em cima da mesinha ali. Da mesinha de carrinho. Desce de bumbum. Então, gente, esse é um exercício muito, muito legal. Deixa só eu descer ele ali, gente. 2 segundinhos pra mim, rapidinho. Rápido. Então, desce de bumbum é assim, ó. Quer ver? Ó, vira assim. Isso, vira. Assim e desce assim. Tá? É assim que desce. Tá bem? Oi, Tata. Qualquer coisa você vem aqui que a mamãe tá aqui fazendo live, tá bom? Love you. Oi, Tata. Já a Tata tá chegando, tá? Bom, gente, então onde nós paramos, né? Então, deixa eu pegar aqui. Então, quando que às vezes pode ser que não dá certo esse jogo, né? Tipo assim, se você estiver muito irritada, por exemplo, estiver muito, muito, muito irritado e for falar para sua filha assim, eu já falei que não é assim que faz, volta atrás. Não vai funcionar o exercício, tá? Por que não vai funcionar o exercício nesse caso? Porque você já passou, né? Você já tá estressada. Então, não vai ser só uma conversa, um momento em que vocês vão alinhar as coisas, em que vai haver uma reflexão e um momento curtinho de um jogo e você conseguir resolver. Então, o melhor desse exercício é tipo assim, a criança fez isso na primeira vez, você já faz ele.
Então não deixa a coisa acontecer, não deixa a coisa continuar, não deixa aumentar o problema, né? Então, uma das primeiras coisas é isso. Tipo assim, se você estiver muito irritada, provavelmente nem você vai querer fazer, tá? Nem você vai querer jogar agora, vou querer fazer brincadeira com essa criança. Ninguém merece uma coisa dessa na vida. Quem que quer jogar, quem que quer fazer brincadeira quando a gente tá nervosa? Então, o objetivo é que a gente não precisa ficar nervosa. Não chega lá, faz antes. Faz antes. A hora que tá ali, tipo, viu? E respondeu, fez alguma coisa que não tava legal, né? Fez uma artezinha, tá, pum, opa, vamos pensar sobre isso? Rebobina, volta, pensa, reflete, volta. Deixa só eu fazer um rebobinar aqui com um garotinho que está mexendo em uma bateria, não é? Quem que tá? Não é? Quem que tá mexendo na bateria? A mamãe tá em live agora, a mamãe não pode ouvir bateria agora. Tá bom? Sabe que você pode brincar? A mamãe pôs a casinha ali, ó. Vai lá brincar na casinha. Ding-dong. Veja lá se tem alguém lá na casinha. Será que tem alguém na casinha? Ding-dong. Eu não sei se vocês conseguem ver ele daí, eu acho que não, né? No Instagram, pelo menos, eu sei que não. No YouTube, acho que talvez sim. Bom, seguimos lá. Ixi, agora vai ficar tim-dom, tim-dom. Ai, mãe, tem hora também que você dá umas gafes, não? Cuidado, Cookie, assim você cai, filho. Bom, outra coisa que talvez você não queira fazer isso, que fala assim, ai, eu não vou fazer isso aqui. O que pode ser? Se você tá em algum lugar em público e daí, não. Olha lá pro pessoal, fala, oi, pessoal. Fala assim, se você estiver num lugar em público, por exemplo, se você for uma pessoa que sente muita vergonha, isso pode ser um probleminha para você. Porém, pode ser muito legal também. Por quê? Porque você pode dividir isso com as pessoas. A pessoa fala assim, mas o que é isso que você tá fazendo, né? E aí você fala assim, não, é uma técnica que eu uso, que a Paty me ensinou e que a gente... Não, filho, mamãe agora não. Ó, vem cá. Olha lá. Deixa a mamãe pegar o bichinho pra você brincar. A gente tá sozinho em casa, gente, e aí é o momento em que ele quer chamar a atenção, né? Então, como não tem tata, não tem papai, não tem ninguém em casa, então o Gugi tá naquele momento em que ele quer chamar a minha atenção. E para chamar a minha atenção, ele quer mamar, só que agora também não é hora de mamar. Porque se der mamar para ele agora, a gente estraga a janta dele. Então, é por isso também que senão eu não teria problema de amamentar não, tá? Eu não tenho problema com isso de amamentar em público, nada não. A gente é mãe e a gente precisa fazer o que tem que fazer, né? Então é isso. Então, gente, voltando lá. Se você está em algum lugar, que você está em público, por exemplo, às vezes pode ser que isso te gere um certo incômodo por questão de vergonha, né? Porém, não deixa a vergonha tomar conta de você. Por quê? Porque isso pode ser uma técnica bem legal, inclusive, para você compartilhar com as pessoas que estão perto. Porque é menos vergonhoso você falar para o seu filho assim, opa, vamos rebobinar. E aí começa a ação toda de novo, porque é um exercício, né? Do que você gritar, por exemplo, do que você ficar brava com ele, por exemplo, do que você ter que chamar a atenção dele em público e as pessoas verem aquilo tudo e ficar ou olhando para você e você se sentir mais incomodada ainda, ou o seu filho ainda ficar constrangido, né, com toda a situação. E ao invés dele refletir, ele vai estar olhando ao redor, né? Tipo assim, olha, as pessoas estão gritando, você está gritando, né? É aquele momento que os filhos falam assim, nossa mãe, você é uma louca, né? Quando a gente grita assim, né? Então, não, a gente não precisa passar por louca e a gente vai passar por consciente. Faz um exercíciozinho que é super rápido, é um exercício super eficiente e que vai realmente fazer o seu filho rebobinar a fita e pensar e analisar tudo o que está acontecendo para poder refazer de uma forma correta. Tá bom? Então, a outra questão, que tipo assim, às vezes você não entendeu como é que o exercício funciona, né? Então, para você não chegar nesse ponto, é que eu vou explicar daqui a pouquinho, passo a passo de como é que você vai desenvolver esse exercício,
tá bom? Bem direitinho mesmo, para você não falar assim, olha, eu não apliquei esse exercício porque eu não sabia. Eu não sabia, não lembrava como é que fazia e tudo mais, tá? Então, a gente vai fazer isso tudo direitinho, tá? Também pode ser que você fale assim, eu não vou fazer isso porque não é uma coisa muito cotidiana, né? Não é uma coisa muito comum de se fazer, não é uma coisa muito comum de se aplicar, né? Então, como a gente não vê as pessoas fazendo e nós, seres humanos, também funcionamos por observação, então é natural que a gente às vezes pule isso. Então, por isso também a gente vai repetir isso algumas vezes. Só um pouquinho. Amor, vamos. Hoje tá complicado, né, filho? Sem ninguém pra brincar com você. Ai, olha que a mamãe achou. Vamos fazer um desenho? Vamos fazer um desenho. Vem cá que a mamãe vai dar uma folha pra você. Senta aqui no chão pra você desenhar. Senta aqui no chão pra você desenhar. Isso. É bem comum, gente, ele me deixar fazer as coisas normalmente. Só não em momento de live. Por quê? Porque eu tô conversando, eu tô falando com as pessoas, né? E daí, conforme ele vai vendo eu conversando com vocês, ele também quer, ele fala assim, ô mãe, né? Peraí, você não vai conversar comigo? Né? E a maneira dele chamar minha atenção é pedir uma mamar, porque ele sabe que quando ele pede mamar, a mamãe dá, né? Porque eu sempre amamentei livre demanda, agora que a gente tá nesse controle de fazer as coisas um pouco diferentes, né? Por conta de ter uma alimentação mais equilibrada, mais certinha e tal. Então, quando ele fica aqui puxando para pedir mamar, eu falo, não, mamãe tem que ser firme e falar para ele, não, agora não é a hora, né? Mais para frente, a gente pode até falar um pouquinho sobre a amamentação. Tenho muitas mães que estão com dúvida sobre a questão de, Paty, como é que a gente faz para desmamar, né? Como que você faz? Como que você fez com a Alicia? Então, eu vou contar para vocês também, né? Mas hoje eu quero falar sobre esse método, somente sobre esse método dessa técnica do rebobinar, da gente voltar atrás, da gente voltar para a situação, repensar sobre ela num exercício super facinho de fazer, tá? Então, gente, o jeito errado. Você só pedir para a criança fazer isso. Rebobina e pronto. Não vai resolver, tá? Então, como é que funciona o exercício? Qual é a maneira correta? Bom, antes de falar sobre a maneira correta, vamos recapitular? Então, vamos lá. Tem coisa que não dá para voltar atrás, né? Se for uma coisa muito grave, não tem como, você vai ter que usar outra técnica, tá? Então, essa técnica, ela serve para quando você não está irritada, para quando a criança não está estressada e que ela fez alguma coisa errada e que você precisa corrigir, certo? Então, é a técnica do rebobinar. Então, é a técnica do rebobinar. Então, é a técnica do rebobinar. Então, é a técnica do rebobinar que eu estou passando aqui para vocês agora, ok? Não, gente, não deu tilt no minha live, não deu tilt no vídeo. É realmente uma técnica, é realmente um exercício que eu estou aqui passando para vocês. E que, gente, vou falar uma coisa, funciona, tá bom? Então, acreditem em mim, que isso funciona. Voltando à recapitulação, então tem coisas que não dá para voltar atrás, mas em outras situações dá. Exemplo, seu filho respondeu, dá para voltar atrás. Seu filho ergueu a mão para bater em alguém, talvez não tenha batido, talvez até tenha feito alguma coisa. Por exemplo, assim, aqui a gente às vezes brinca com algumas coisas vira o bumbum para dar o tapinha no bumbum, né? Tipo assim, o apanhar aqui é um apanhar de brincadeira, não é um apanhar de verdade, né? Vira aí o bumbum para apanhar, ele vira o bumbum e a gente com a palminha assim faz tic, 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 que na verdade até é uma brincadeira, um carinho, né, que a gente faz. Só que isso, tanto certo ou tanto errado, né? Porque é uma coisa que, tipo, eu aprendi com a minha mãe, aprendi com a avó, e a gente vai passando, né? Que minha mãe falava isso pra mim, ela falava, vira a bunda pra apanhar, né? E aí eu virava o bumbum pra ela pra apanhar quando eu era criança também. Talvez isso esteja um pouquinho errado, né? Mas acho que a gente pode pular algumas coisas também. A gente precisa ser tão perfeito na vida, né? E tal. E aí, às vezes, eles querem, tipo assim, vira a bunda pra apanhar e vem batendo. Só que às vezes eles esquecem de avisar, vira a bunda pra apanhar, né? Vira o bumbum aí pra apanhar. E aí vem com a mão espalmada.
pra bater, né? Então aí é o momento. Então, por exemplo, esse é o momento certo de falar. Fala, ô, blu, 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 qual é a situação, então investiga também, né? O que é que foi que aconteceu, enfim, e põe para refletir. E daí, nesse põe para refletir, aí refletiu, aí você rebobina a fita. E aí a criança tem a oportunidade de refazer essa situação. Claro, passou, você lembrou, você sabe disso, mas você está corrigindo. Então, como você está corrigindo e você quer que ela faça as próximas vezes de forma correta, o fato de ela pensar e refazer, sabe na escola, quando a gente faz um exercício errado, e aí a professora vai lá e fala assim, apaga e refaz. Por que ela fala apaga e refaz? Porque ela tá te ensinando, ela tá te educando, ela tá te mostrando que aquele jeito de fazer que você fez, ele não era o mais adequado, ele não era o correto para aquele exercício. Então, o que ela deu de oportunidade? Você apagar e refazer. Quando você refaz ele de forma correta, você está dando a oportunidade de aprender, né? De entender como é que a coisa funciona e de exercitar isso como realmente tem que ser. No teatro, a gente faz isso muitas vezes, muitas vezes mesmo. Quantas vezes a gente tem que ensaiar, né? Então, o ensaio nada mais é, gente, que repetição, até que aquela situação que era mecânica fique orgânica. Então, por exemplo, assim, eu vou dar um texto e a pessoa fala assim, batatinha quando nasce, né? Não. Então, eu quero que isso fique assim, fluido, natural, gostoso. Então, a gente repete, e muda alguma coisinha, e repete, repensa alguma coisinha, e repete, refaz uma coisinha, e repete. Para quê? Para que aquilo fique fluido, para que aquilo fique natural, para que a pessoa torne isso orgânico. Então, tanto no teatro quanto na vida, dá pra gente fazer isso de vez em quando. Então, nesse momento que eu tô propondo para vocês, é exatamente isso. Que a gente pegue esse exercício e você dê a oportunidade de o seu filho, do seu bisneto, do seu neto, refazer, de pensar o que foi que eu fiz de errado. Não simplesmente você falar para eles se você tá errado por quê? Dá a oportunidade deles de pensarem. Dá a oportunidade deles de falarem, poxa, se eu tivesse feito de tal maneira, teria sido melhor. Se eu tivesse feito de tal maneira, minha mãe não estava brigando comigo. Se eu tivesse feito de tal maneira, eu não estava agora aborrecido. Então, dê a oportunidade de eles pensarem numa forma diferente de fazer isso. E aí, refaz. E aí, nesse refazer, faz de forma correta. E você vai fazendo isso. Se precisar fazer de novo, falar, não ficou muito bom, não. Tipo assim, ainda deu uma carinha, tipo, mãe, né? Como é que faz? Como é que faz? Mostra lá. Fala, mãe, não gosto de tal coisa assim. Não gosto disso. Aí, então a mamãe fala assim, opa, mocinho, precisa fazer essa cara feia? Feia. Não precisa não. Então, a gente pode fazer isso de uma cara melhor. Então, a gente fala assim, mãe. Como é que fala agora? Fala, mãe. Eu amo você. Eu vou fazer direitinho. Sim. Tudo. Bonitinho. Sim. Viu, gente? Ele tá, na verdade, me imitando aqui. Tudo que eu tô fazendo, ele tá me copiando. E aí você usa a sua expressão também para fazer esse jogo, né? Então você vai lá e dá esse jogo para eles e usa a sua expressão também, porque você fala assim, o quê? Você vai falar comigo desse jeito? Olha a minha expressão, gente. Fala lá, Guga. O quê? O quê? Você vai falar comigo desse jeito? Desse jeito? Não, vamos falar assim. Sim. A gente vai, tô lá fazendo bravo. Como é que é? Tô bravo. Tô bravo. Muito bravo.
Muito. Vamos. Muito bravo. E aí a gente vai rebobinar. Vamos rebobinar. Como é que é, Guga, que fala com a mamãe? Eu tô muito de boa, mãe. Fala pra mamãe. Senha. Fala, tô muito de boa, agora eu vou desenhar. Quer desenhar? Ica. Isso, eu vou desenhar. Seio. Ica. É, eu vou desenhar um desenho bem bonito. Buba. Vou desenhar o Buba. Senha. Isso. Se for uma coisa simples, se for aquele momento em que o seu filho está fazendo uma situação leve, que você não quer gritar, que você não quer chamar atenção, esse é o método perfeito para você, tá bom? Ganha tempo, ganha sanidade mental, ganha prazer, ganha alegria, porque você não vai perder tudo aquele depois, ai meu Deus do céu, acabou com a festa. Sabe quando acaba com a festa? Tipo, a criança lá, mal-humorada, chateada, dando piti, e aí você fala, acabou com a festa. Por quê? Porque não deu, não dá. Aí você vai lá, você vai chamar a atenção da criança, aí a criança fica mais estressada ainda porque você chamou a atenção dela, você fica mais estressado ainda porque ela já se estressou, e fica assim, ó, jogando ping-pong. Mãe e criança, quem tá mais estressado? Você não sabe, fala, meu Deus do céu, quem tá mais estressado agora sou eu ou é essa criança? E acabou com a festa, né? Acabou. Já era a festa. Então, ela é perfeita para esses momentos. Tô no restaurante, filhinho fez malcriação. Então, opa! Rebobina. Pensou? Pensa o que tá acontecendo aqui. Não, não é assim que age. Vamos lá, como é que faz? Ah, viu como que você sabe? Então, rebobina, faz de novo e pronto, continua dali. Ah, já rebobinou mesmo, já fez tudo certinho. Pronto, continua dali, já foi. Sabe? A gente precisa também se ligar que a gente não precisa ficar remoendo sobre as situações que são ruins, né? A gente pode simplesmente ensinar e passar por cima disso. Por quê? Porque eles vão aprendendo. Conforme eles vão repetindo isso, eles vão aprendendo, eles vão colocando aquilo na cabeça de uma forma que depois não tem mais... já tá lá, entendeu? Já colocou para eles que eles têm que pensar sobre as ações. Que sim, dá para rebobinar em algumas, mas que não dá para rebobinar em outras, né? E aí você vai colocando, pontuando isso para eles também. Tá? Minha filha chegando aqui, gente. Daqui a pouco vem dar oi pro pessoal. Oi, olha o bebê. O que é isso? É um bebê pedra? Sim. Bebê. Filha, vem cá, conta pro pessoal aqui como é que a mamãe faz quando a gente rebobina. Quando você faz alguma coisa errada. Mamãe conversa. Aí a mamãe conversa e aí faz assim. Volta e faz o quê? De novo. Faz de novo. Fala aqui pro pessoal aqui como é que é. Assim, vai. Então vem cá explicar pra eles. Vem cá. Que a gente tá aqui repetindo, pra que vocês entendam. Não, você tem que vir aqui, ó, porque senão não dá pra mamãe virar a câmera. Vem cá. Vem aqui pertinho de mim. Ó, vamos lá, hein? Com encenação, hein, gente? Vamos lá. Vai, filha. Faz uma malcriação. Essa é a encenação, tá bom, gente? Mãe, eu quero pirulito agora. Filha, é assim que faz? Como é que faz, então? Como é que é? Certo. E como que é o jeito certo? Pedir mais. Pedir mais? É, o jeito certo de pedir mais é uma boa. Vamos pedir mais, então? Gugi! Então, vamos lá. Rebobinando. Mamãe. Oi, amor. Eu quero pirulito. Ficou bom o suficiente? Será isso rebobinar? Faltou alguma coisinha, uma palavrinha mágica? Por exemplo? Ah, então vamos rebobinar de novo. Mamãe, eu quero um pirulito, por favor. Filha, tá ok. Eu sei que você quer um pirulito, por favor, mas agora não é a hora, tá bom? Pode ser mais tarde? Tá bom. Viu, gente? Na prática aqui, sem combinar, foi sem ensaiar, sem nada, só para vocês entenderem o passo a passo desse exercício. Então, o filhinho fez malcriação, pensou, refletiu, jogo rápido, mudou a cena, muda a situação rapidinho, que vai dar certo. Recapitulando o exercício, você vai, a criança fez a malcriação, você fala assim, ei, é assim que faz? Opa, não. Então, como é que é?
a criança vai responder como é que faz, e aí você fala assim, rebobina. E aí a criança vai voltar, até com o corpo tudo, tá, gente? Aqui a gente faz com o corpo. Vocês viram a Alice voltando pra trás lá, andando pra trás? Por quê? Porque ela veio de lá pra cá e pediu, mãe, quero um pirulito agora, né? Aí eu falei, opa, é assim que fala? Não. Como é que faz? Né? Que foi só uma encenação e tal, mas isso, coisas que acontecem no nosso cotidiano, né? Então, ela rebobinou, voltou à situação, então ela já voltou com o corpinho também. Ela andou pra trás lá, que é o legal do jogo, porque você mexe com o corpo, com a mente, mexe com tudo, né? Então você não está só colocando uma memória lá dentro da cabecinha, mas você está colocando uma memória por todo o corpo. Para quem não sabe, gente, nosso corpo, ele grava coisas assim incríveis sobre a nossa vida. Filho respondeu, filho fez uma malcriaçãozinha, filho pediu coisa de forma errada, filho esqueceu de pedir por favor, filho esqueceu de agradecer, muito obrigada. Filho, sabe aquelas coisinhas, né, que são cotidianas e que você fala assim, você acaba chamando atenção e acaba se estressando, não precisa fazer esse processo ioiô. Estressa. Não, joga com eles que eles vão responder super bem a tudo isso. Se você estiver em algum lugar e você fala assim, ai, mas eu me sinto envergonhada de aplicar o exercício. Gente, esse exercício ele é fenomenal. Apliquem. Uma vez aplicado esse exercício que você estiver num lugar que tenha movimento, você nunca mais vai querer fazer de outra forma. Por quê? Porque você vai evitar o conflito direto com seu filho. Você vai conseguir resolver a situação e as pessoas vão até ficar assim, nossa, como é que você resolveu isso? E daí você compartilha, tá? Pode compartilhar à vontade, que eu vou estar aqui também para responder outras dúvidas se você estiver.